Deixa eu só te perguntar uma coisinha que tá aqui na minha cabeça. Que você vai falando, me vieram duas histórias muito engraçadas da minha parte, né? Uma foi exatamente emagrecer. Eu uma vez estava tentando emagrecer, passei 2 meses correndo todo dia, já consegui chegar no nível de correr 10 quilômetros por dia. Eu falei, não, agora, fiquei sem ver a balança. Fui ver a balança, perdi meio quilo. Falei, como assim meio quilo? Como assim? E aí depois eu fui entendendo o processo, a alimentação, tudo que você falou. Aí eu queria te perguntar é se muita coisa não está relacionada com a expectativa que Uhum. a gente coloca. Eu tenho uma outra história engraçada. Sabia que eu já fui premiado num programa de televisão, Fábio? Olha aí, essa é nova Foi, pra mim. pois é, anos atrás, muitos anos atrás, meu filho mais velho era bebê. Eu fui num programa da Band. Era um programa, acho que chama Quem Fica em Pé. E dava para ganhar até 100 mil reais. E assim, vários problemas aconteceram tal, e eu fui com a expectativa de ganhar 100 mil reais. Era 100 mil que ia ganhar, e eu ia ser o principal lá, como se fosse o cara que ia ser perguntado, e participei do programa. E aí, eu vou pular uma parte, só pra você entender. Aí, acabou o programa, vamos embora, daí a gente tá indo lá pro camarim, eu e minha esposa, a gente triste, né, uma cara de triste. A camareira vira e fala assim, nossa, vocês perderam, o que aconteceu? Vocês estão tão tristes. Eu falei, não, ganhei. Ela, ganhei um pouquinho? Não, ganhei 22 mil. Ela, mas 22 Uau. mil é o segundo melhor prêmio do programa. Eu falei, eu sei que eu queria ganhar o 100. Eu vim com a expectativa de Ó, ganhar o 100. Mas aquilo ali me refletiu, sabe? A minha expectativa estava muito nos 100 mil. Aí eu ganhei 22 mil reais em 5 uhum. horas de gravação, nem isso. E eu tava triste. Você não acha que é muito louco essa relação da expectativa? Sim, nesse caso, bom, a gente tem dois sentidos a se estudar sobre isso, né? Uma que eu realmente acredito que a pessoa tem que visualizar algo que ela queira mais. Tem que ser, não pode ser o normal dela do dia a dia. Ela tem que realmente querer algo mais, né? Algo diferente na vida dela, algo que ela tem que se esforçar para conseguir alcançar isso, porque basicamente se você não fizer isso, você está na sua zona de conforto. Então é interessante. Contudo, entretanto, se você seta muito lá em cima, né? Embora a situação de jogo já era diferente, né? Quando você vai ganhar alguma coisa, você sempre quer a situação mais top da coisa, né? Uhum. Agora, você falou excelente, e aí eu posso dar uma dica, inclusive, que eu peguei da Oprah Winfrey, e ela tem um negócio de gratidão muito forte. Né? Ela costuma dizer que um dos grandes resultados de sucesso da Oprah foi a questão de agradecer diariamente. Tá? Quando eu comecei a inserir isso na minha vida, foi algo sobrenatural, foi algo assim inacreditável. Tá? E é coisa muito simples, é simplesmente você chegar no final do dia e escrever 3 coisas que você agradece do dia. Então, se você tivesse com sentimento de agradecimento, por exemplo, de 22 mil, sabe, essa alegria, e inclusive essa alegria envolve as pessoas. Aqui mesmo, dentro do contexto do Amazon Hunter, as pessoas se envolvem muito, porque a gente tem levado muita positividade para as pessoas, né? Muita mudança de vida. Cada vez você vê a gente recebendo aí os vídeos de depoimento, e-mails de depoimento, são assim, cara, a gente não consegue nem imaginar como que a gente poderia chegar em tanto lugar, tipo, quase inacessível. Dificilmente eu pegaria um avião e chegaria num lugar como esse, né? Assim, do nada, né? E tem acontecido isso, então isso é muito legal. Mas você gerar uma expectativa, isso não ela tem que representar algo para você, essa expectativa. Né? Voltando a falar sobre o smart, se a gente tem um porquê, se a gente tem algumas situações nesse sentido, já jogo é um pouco diferente porque você está dependendo meio que do que vai acontecer ali. No nosso caso, eu prefiro decidir a coisa que eu quero alcançar, né? Então é bom sim gerar expectativas, por exemplo, se você pega nomes como Walt Disney, ele já conseguia imaginar lá na frente algo muito grande, mas era muito grande, né? Então isso fez com que ele fosse para frente. Mas além disso, ele criou os seus pequenos passos. E aí que vai entrar a situação toda. Porque, na verdade, dentro do e-commerce, eu estou falando aqui de 10 mil reais, 5 mil dólares. No mundo da Amazon, por exemplo,
a gente teve aí alguns casos de alunos Amazon Hunter. Vamos pegar um dos últimos aí, que foi o Danilson, que fez $16.000 em 4 meses. O último cheque dele, da Amazon, foi $9.200. Você imagina uma coisa dessa, Zeca? Era um rapaz que trabalhava 12 horas por dia, e o último cheque, 12 horas por dia, ele recebeu da Amazon $9.200. Se você imaginar o quanto que ele recebe trabalhando 12 horas por dia, que não chega nem a $3.000, é meio louco, sabe? Então a pessoa ela tem que gerar essa expectativa, mas é claro que ela tem que, sabe, ela tem que curtir os pequenos passos. Eu lembro do Danilson falar que quando ele fez a primeira venda dele, foi assim, tipo, inacreditável. Eu tô lembrando, inclusive, agora da Adriana de São Paulo. A Adriana, ela começou a fazer do quarto dela. Ela fez um escritório. Agora já tá com cara mais de escritório, ela tá na mentoria, mas então ela tinha um quarto dela. Agora ela tá reformando o quarto, já que tá colocando mesa, computador. E no começo, a Adriana, eu lembro como se fosse hoje, inclusive tem um depoimento dela, ela falou assim, gente, eu fiz a primeira venda, eu fiquei tão feliz, e depois que ela me falando, eu acho muito massa isso. Ela tava com a mãe dela, ela recebeu o e-mail da Amazon, você fez uma venda. Você acredita que ela saiu com a mãe para comemorar aquela venda? E sabe o que é... O que se fosse de outra situação, né? Zeca, se ela falasse assim, só uma venda? Que isso? Poxa, eu pensei que essa semana eu já ia fazer... Já ia vender $1.000, né? Nessa mesma semana eu já ia dar meus $5.000, entendeu? E não ia curtir o primeiro momento e depois ela entender que é melhor, poxa, eu conquistei, aí você fiz uma venda, agora eu consigo fazer 2. Agora eu consigo fazer 5. Só que na Amazon a velocidade é diferente. Você só precisa de continuar. Só continuar. É a picareta cruzeiro, batendo, né? Lá no faltando um palmo para você chegar no diamante, sabe? Então você está começando a cavar, está fazendo as suas primeiras vendas, está fazendo solicitação de feedback, você já está começando a entender o fluxo, mas não se deixe parar como numa academia, como num curso de inglês, como numa faculdade. Por exemplo, na minha faculdade entraram 52 pessoas, formaram 16. Você sabe o que é uma coisa dessa? As pessoas pagarem caríssimo durante 3 anos e 16 pessoas se formaram. É fora do normal isso. Mas o que aconteceu? É muita expectativa, é muito... a expectativa que a gente está comentando real, aqui... né? Vamos dizer assim, a pessoa entra na Amazon, ela nunca vendeu nem $100 e ela já quer vender 10 mil, né? 10 mil. Sabe aquela meta que a gente falou lá atrás, no nossos HunterCast, acho que foi no HunterCast 3, alguma coisa nesse sentido, metas, né, onde a gente falou ali, é alcançável? Alguém já alcançou? Como que é o seu contexto hoje, sabe? E começar a se estruturar para isso. E aí tem uma frase que eu gosto de falar, é o seguinte: comece pequeno, pensando grande. Porque se você também não pensar grande, se você gera uma linha mental muito baixa, qualquer pessoa que você conversar, ela te bate. E na verdade não é culpa das pessoas. Quando ela chega para você, mas isso aí não dá certo. Mas isso aí eu já vi. Inclusive tem gente para emagrecer, tem aquele, oh meu Deus, como são situações complicadas que a gente tem que evitar essas pessoas, estar próximo dessas pessoas nesse momento. Você está emagrecendo, aí a pessoa fala assim, já vi um monte de gente tentando emagrecer, eles emagrecem e depois viram um monstro de novo. A pessoa está fazendo um esforço total dela. Se ela não tem uma meta muito definida, um porquê muito grande, no outro dia, essa pessoa está voltando a comer a mesma coisa que ela estava comendo, ou ela volta a fumar mesmo da forma que ela fumava, ou volta a beber da mesma forma que ela bebia, sabe? Então é muito importante, antes de você... Se você não sabe esse passo, gente, a gente vai falar muito de técnicas aqui.
de habilidades técnicas, como você vender melhor na Amazon. Mas se você não blinda a sua mente, eu posso dar a técnica do tanto que eu quiser aqui para você, que basicamente você vai virar aquele cara dessa imagem que eu falei. Olho, carinha para baixo, colocando a picareta para trás e falando, não dei conta, quase consegui, eu não sei se eu ia dar conta, e faltando um palmo para você chegar no diamante. Então você tem que blindar cada vez mais o seu mindset, cada vez mais você tem que estar mais forte, cada vez mais você tem que estar inteirado disso. No meu caso, eu trouxe técnicas que já são comprovadas cientificamente, né? São técnicas de coach, são técnicas que eu gosto muito de ler, comecei a estudar muito sobre isso, e eu fui muito atrás das pessoas que têm sucesso. O sucesso deixa rastro. Então eu falo, beleza, essa pessoa tem muito sucesso, como que eu posso estudar mais sobre ela? Eu vou dar uma dica aqui, inclusive, quem não assiste os conteúdos do Jeff, por exemplo, que é o dono da Amazon, o cara tem umas sacadas inacreditáveis, né? Ele enxerga o empreendedorismo de uma forma inacreditável, né? E por que não pegar essa parte boa e ao pouco você colocando esse hábito em você? Então tem essas técnicas, você cria uma expectativa, mais uma expectativa que a gente chama de alcançável, mas que tem que ser um alcançável que te desafie.